Olá, você é leitor do Conchilnet que nos acompanha aqui pela TV Conchilnet. Hoje eu recebo o secretário de Planejamento do Estado, Coronel Ricardo Brandão. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Nani. Muito obrigado. Coronel, nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes aqui, mas eu queria começar falando sobre a questão da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid, né? Que o governo emitiu um decreto, né? Que já era previsto quando a vacinação começou aqui no estado, que os servidores públicos em efetivo exercício da função tivesse que comprovar a vacinação para continuar atuando. Foi se vinculado ontem que a portaria tinha sido revogada, mas foi confirmado que vai ser necessário, né? Como que vai funcionar esse cadastro? Qual é a importância dele, né, dessa comprovação da vacina para o cadastro? Primeiramente é esclarecer que a atualização cadastral é uma política pública do governo do estado do Acre, que vem sendo mantida desde governos anteriores, como forma de a gente garantir que os servidores públicos que efetivamente estão recebendo estejam de fato trabalhando. Então, o ano de 2019 foi quando teve a primeira atualização deste governo, produziu bons efeitos, alguns servidores estavam afastados, foram chamados ao retorno ao trabalho, e a atualização deste ano, 2021, ela teve um período de suspensa. Durante 2020 e 2021 ela foi suspensa decorrente da pandemia da Covid-19, e aí quando decidimos retomar agora em 2022, a gente resolveu só acrescer no rol dos documentos necessários para a atualização o certificado de vacinação, que já era uma exigência prevista no decreto 9.706, quando no ano de 2021, precisamente no mês de agosto, nós retomamos o expediente presencial. A primeira exigência que foi tida era que os servidores que retornariam para o expediente presencial deveriam apresentar seu comprovante de vacinação, e foi dado um prazo para que todos assim o fizessem. E um exemplo muito esclarecedor na CEPLAG, que a gente atua praticamente com 600 servidores, somente 5 servidores não apresentaram sua carteira de vacinação, que a gente entende que foi uma medida muito bem-vinda por parte dos servidores, que todos acolheram. Os que não apresentaram, que foram 5, apresentaram seus respectivos atestados médicos em decorrência de doenças pré-existentes. Tivemos também o caso de uma grávida. E a gente entendeu que para a atualização de 2022, já seria natural a cobrança da carteira de vacinação, uma vez que tinha apresentado uma boa adesão. E aí vale esclarecer também que, quando o Estado do Acre faz essa exigência da carteira, é um claro compromisso da gestão pública acreana de preservar a saúde do trabalhador, mas principalmente preservar também a saúde das pessoas que são atendidas pelo servidor público, porque diariamente a gente tem várias pessoas indo até os órgãos públicos, recebem atendimento e eles esperam ser atendidos por servidores que estejam gozando de sua plena saúde física, e em especial que não estejam correndo riscos decorrentes da pandemia. Então, é uma preocupação mais no sentido de preservar a saúde de todos e a saúde pública, o que demonstra por parte do governo do Estado uma responsabilidade social, que é dever sim do Estado zelar pela proteção da saúde de todos. E com isso a gente materializa essa dever e obrigação do Estado do Acre. Secretário, agora quem é que precisa fazer esse cadastro? São todos os servidores que estão em efetivo, né? Aqueles que estão ativos no serviço público. E quais são as exceções para não fazer? E qual é que é o ônus para quem se encaixa, né, nos que precisam apresentar esse documento e não o fizerem? Olha, todos os servidores públicos efetivos, e aí vale lembrar que são os efetivos, a atualização cadastral dos servidores aposentados, dos inativos e pensionistas será feita no segundo momento, direto pelo Acre Previdência. Nesse momento, a CEPLAG ela trata da atualização dos servidores efetivos, e aí nesse rol dos efetivos a gente tem os servidores cadastrados em todas as secretarias, temos os agentes políticos, temos os cargos comissionados e os servidores temporários, que têm contrato por tempo determinado. Já os servidores terceirizados, a exigência se dá diretamente junto à empresa a qual ele é vinculado. Então, nesse momento, todos os servidores em atividade no serviço público acreano, eles devem fazer a atualização cadastral. Entendi. E quem não fizer? Quem não fizer a atualização cadastral, que ela é feita naturalmente no mês de aniversário do servidor, ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente para apresentar a documentação e fazer a atualização. Se não fizer, ele será notificado e terá um prazo de 48 horas para apresentar a documentação exigida para a atualização. Caso não o faça, ele terá o salário dele suspenso até que se regularize. Então, é uma medida que
Na experiência que nós tivemos em 2019, surtiu um efeito positivo, porque tinham servidores que de fato não estavam vindo trabalhar e durante a atualização não se apresentaram, não preencheram os formulários, não trouxeram a documentação e quando tiveram seu salário suspenso, 2, 3 meses depois, 6 meses depois que vieram se apresentar. Provava que estavam em qualquer outro local do Brasil, do mundo, menos no serviço público. E a lógica nossa é a mesma. Como tem hoje essa polêmica em relação à carteira de vacinação, nós entendemos que aqueles servidores que, por acaso, no primeiro momento, não apresentarem sua carteira de vacinação, eles têm a opção de apresentar um laudo médico, um atestado comprovando a situação do porquê não vacinaram. E certamente o Estado, a gestão pública, ela é bem sensível no sentido de analisar caso a caso, cada situação específica dos servidores. A gente não vai estar fazendo nada de maneira impositiva, de maneira arbitrária, o que tira o direito de qualquer cidadão, em especial dos nossos servidores. O intuito não é prejudicar, né? O intuito é ajudar a sociedade. Agora, secretária, a questão da vacinação, ela sempre foi uma polêmica, né? Existe uma parcela, ainda bem que muito pequena, de pessoas que contestam a eficácia da vacina. E a exigência do comprovante vacinal para inúmeras coisas, né? A gente sabe que hoje para entrar em restaurantes é necessário apresentar em diversas ocasiões. E desde que isso passou a ser exigido, muitas pessoas começaram a protestar. Nós tivemos exemplos aqui de vários protestos em Rio Branco de pessoas que são contra o comprovante de vacinação. Hoje, a Associação dos Militares do Estado do Acre emitiu uma nota dizendo que esse decreto do governo é algo muito impositivo, né? E eles não dizem que cerceia a liberdade individual das pessoas de ir e vir. E eles não descartam, inclusive, uma ação judicial. Como se houver esse tipo de atitude de uma associação tão importante como são os militares, né? Segurança Pública do Estado? Eu faço apenas questão de lembrar que a própria AME, assim como outras entidades de classe do Estado do Acre, ao longo do ano de 2021, brigaram pelo direito de vacinação, inclusive brigaram para serem vacinados primeiro. É tanto que os militares, eles tiveram atendimento prioritário reconhecido a nível federal, dado o grau de exposição que um policial militar, um bombeiro militar está exposto durante o atendimento da atividade policial, que demonstra que eles, mais do que nunca, necessitam ser vacinados para proteger eles próprios, né? E quando a gente vê uma nota dessa, a gente lamenta no primeiro momento, mas respeita os pontos de vista, cada um tem o seu. Nós entendemos que hoje a gestão pública acreana ela está amparada por uma posição do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que o próprio Ministério da Saúde, em dado momento, emitiu uma nota, uma portaria, desobrigando do direito de imposição, que não era. E em seguida o STF ele recorreu e deixou claro que todos deveriam sim apresentar seu certificado de vacinação, que era direito de qualquer empresa, do poder público, de fazer essa cobrança em nome da proteção maior da sociedade, e é nesse formato que a gente vem agindo. Eu espero que a preocupação da AME se dê mais em relação aos servidores inativos. Realmente, quando a gente parte para o lado dos militares, que já estão aposentados, certamente essa exigência ela não conterá a obrigação de ter a carteira de vacinação. Então, eu acredito que quando a AME coloca-se nesse formato, é em nome dos servidores inativos, que de fato esses não estão numa linha de exposição, então eles não deverão ter esse grau de exigência. Acho que é importante a gente pontuar, né, o esforço que o governo do estado fez desde o início para que a vacinação chegasse no estado, né? Então nada mais justo do que agora querer que boa parcela da população usufrua de todo esse esforço. Justamente, e isso demonstra também, Nani, a coerência e a responsabilidade do governo do estado de fazer todo um esforço no primeiro momento de trazer a vacinação e no segundo momento é criar as condições para que todo servidor público de fato esteja vacinado, porque senão a gente fica, enquanto poder público, brigando para trazer a vacina, dizendo que a população deve ser vacinada, mas aí a gente não tem coragem de cobrar dos nossos, que estão sob a nossa responsabilidade, seria um tanto incoerente. E aí a gente ponderou muito essa preocupação, então a gente espera que o servidor público compreenda, participe desse processo junto conosco. Nós, servidores públicos, de uma maneira geral, temos o dever moral de dar exemplo, e um dos exemplos é a vacinação como proteção para a sociedade. Prova disso que desde que a vacinação começou e avançou um pouco no estado, os números caíram de forma significativa, e isso é um motivo de comemoração para o estado do Acre. Eu sempre faço questão de, quando mantenho contato com colegas de outros estados, de
deixar muito claro o quanto o estado do Acre avançou no sentido da redução do número de casos, dos riscos e tudo. E isso a gente pode atribuir certamente à vacinação e ao esforço do nosso governo de fazer com que todo cidadão fosse criando. E eu aproveito também já a oportunidade e faço um chamamento para que todo cidadão que ainda não foi vacinado, que vá, tome sua primeira dose, para que aqueles que já estão na dose de reforço atentem para o calendário e tomem sua vacina na dose de reforço. Eu, por exemplo, vou tomar minha terceira dose já na semana que vem, então, para mim é motivo de alegria e de segurança, porque eu estou me autoprotegendo, protegendo minha família e aqueles com quem trabalho. É verdade. A gente sabe que tem outros estados, né, que pessoas na faixa dos 30 anos, jovens ainda não tomaram nem a segunda dose, porque a vacina demorou mais para chegar, demorou mais. Nós estamos privilegiados aqui, né, que pessoas com 30 e poucos anos já estão na dose de reforço. Agora eu queria entrar em outro assunto, que são as ações da Secretaria de Planejamento, né, uma secretaria que tem um papel fundamental dentro do governo. 2021 terminou, sei que vocês já fizeram as reuniões de alinhamento para 2022 e que avalia como foi o ano de 2021. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor vê o desempenho da CEPLAG nesse ano que passou. Anny, 2021 foi um ano assim, de conquistas para a CEPLAG e para o governo do estado do Acre. Foi um ano difícil, né, porque nós estávamos saindo ainda da discussão da pandemia e num processo de transição, mas foi bom que foi um ano que deu para que a gente, enquanto planejamento e gestão do Estado, pudéssemos ter um diagnóstico da real situação do Estado do Acre. Então, tivemos vários avanços, em especial nas políticas públicas voltadas à gestão patrimonial. Era algo que nos preocupava muito, ou seja, o Estado do Acre tem um passivo patrimonial a ser melhor cuidado e a gente dedicou uma atenção, criamos uma diretoria de patrimônio. Chegamos no final do ano aprovando 2 leis gerais, uma de gestão de bens imóveis, outra de gestão de bens móveis, o que demonstra a responsabilidade do governo do Estado de fato, olhar para o seu patrimônio, porque é triste a gente ver patrimônio público mal cuidado, ou depredado, ou tendo usos que não aqueles mais apropriados, e hoje a preocupação nossa é ter um olhar, ter um cuidado com o bem público. Uma outra ação que a gente voltou assim, com muita atenção também foi para a política de recursos humanos, ter um olhar diferenciado para os servidores. Iniciamos um processo de diálogo muito forte com todas as secretarias, para que cada secretário, para que suas equipes pudessem ter um cuidado diferenciado com os servidores públicos. Tínhamos verbas em atrasos, que eram os retroativos, e o governo do Estado fez um grande esforço. Totalizavam 38 milhões de reais de retroativos que os nossos servidores tinham direito a receber, e houve compromisso do governo do Estado. Criamos um cronograma, começamos a pagar e terminaríamos ainda esse ano agora. Servidores que tinham pendências de receber verbas rescisórias, aqueles que se aposentaram ou que foram exonerados, também a gente iniciou um cronograma, começamos a pagar as verbas. Cuidamos também do formato gerencial da política de recursos humanos, contratamos e estamos em fase final de realização de auditoria da Folha para ter certeza de que realmente estamos pagando os servidores de maneira correta, dentro do que manda a legislação. Paralelo a isso, a gente contratou a evolução do novo sistema de recursos humanos para que cada servidor ele realmente possa ter um olhar diferenciado, a gente dá a importância ao servidor que ele de fato merece. E materializamos tudo isso com a entrega de um prédio, que era o Palácio das Secretarias, totalmente reformulado, condições sanitárias e felizes de trabalho. Então, essa mesma lógica a gente quer replicar para todos os prédios públicos, daí porque o governo do Estado, ainda em meados de 2021, criou um programa chamado PEC-GE, que é uma parceria com a indústria local, para que a gente possa investir recursos nas pequenas e médias empresas da área de construção civil, na recuperação de todos os prédios públicos. Então, foi um ano de muitos avanços na área da gestão. Na área do planejamento também a gente teve um modelo, uma concepção de trabalho diferenciado, ou seja, durante toda a existência do planejamento acreano, a parte orçamentária ficava com a CEPLAG. E ano passado tomou-se a decisão de transferir a parte orçamentária para a Cefaz, no sentido de dar mais agilidade a algumas respostas que o Estado precisava. E em razão disso a gente teve que fazer um repensar. Então a gente se voltou realmente para o planejamento de Estado, firmamos uma parceria com o Tribunal de Contas e a Universidade Federal de Minas Gerais, iniciamos a contratação de um diagnóstico socioeconômico do Estado do Acre, para ser apresentado ainda este ano, em comemoração aos 60 anos do Estado do Acre.
E vale lembrar que esse diagnóstico vai possibilitar com que o Estado do Acre realmente entenda qual o seu potencial, em que momento ele está da sua evolução. E paralelo a esse diagnóstico que a gente contratou em parceria com o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, já iniciamos a contratação de uma outra empresa para realizar a elaboração de um plano de desenvolvimento socioeconômico para o Estado do Acre de longo prazo. Será um plano de Estado e não um plano de governo, e isso faz com que a gente tenha mais segurança nas políticas que serão realizadas. Então hoje a gente vem trabalhando com muito pé no chão, tendo noção de que realmente a gente precisa pensar o Acre para o futuro. Então durante muito tempo houve toda uma discussão, uma crítica de que o Estado não sabia onde queria chegar, e hoje a gente começa a construir as bases e os pilares para que as decisões de desenvolvimento do Estado se deem de maneira segura e com efeitos de longo prazo. Eu ia lhe perguntar quais são as metas para 2022, mas pelo visto são dar continuidade a tudo que foi começado em 2021, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse plano socioeconômico, né, junto com o TCE e com a LEAC. Ele é bem importante. Qual foi a última vez que foi feito aqui no Estado? Olha, a gente contratou a mesma empresa que realizou um estudo socioeconômico do Estado na década de 70. E aí a preocupação nessa parceria com o Tribunal de Contas e com a LEAC era justamente olhar, 50 anos depois, como é que está o Estado do Acre? O que evoluiu, o que não evoluiu, qual o potencial que nós temos agora? Então, em especial, num momento como esse, que a gente sai de uma discussão da COP26, onde se repensa toda uma discussão de economia verde, de bioeconomia, e a preocupação nossa era, com esse diagnóstico, enxergar onde o Estado do Acre está inserido nessa discussão de nível local, regional, nacional e mundial, que potenciais nós temos a explorar. Então, há toda uma discussão, então houve uma política voltada para o extrativismo, iniciou-se uma discussão sobre o agronegócio. O conceito que a gente tem hoje já é um pouco mais ampliado, a gente entende que dá para consociar, buscar um ponto de equilíbrio entre a preservação ambiental, entre o agronegócio, entre o extrativismo e a economia digital, que é algo que é uma realidade já no Amazonas e em vários outros países. Então, é pensar um modelo híbrido que respeite as especificidades do cidadão e do jovem acreano, mas que dê garantia que o Estado do Acre, de fato, vai sair da economia do contra-cheque, da dependência do serviço público e passar a ter empresas sólidas, passar a ter condições de geração de emprego e renda para que, de fato, a gente saia dessa lógica que está hoje de muitos cidadãos desempregados, dependendo da redistribuição de renda pelo governo federal, e passarmos a criar um Estado com políticas onde a gente consiga enxergar o cidadão, consiga enxergar a geração de emprego e ver o cidadão sendo autodeterminado por aquilo que de fato produz. Para isso, Nani, a gente está numa fase final de construção da política estadual de trabalho, emprego e renda. Então o governador nos incumbiu essa missão. Então recentemente ele chamou a imprensa, falou do programa Melhor Emprego, e aí a gente, CEPLAG, juntamente com todas as secretarias e órgãos de governo, começaram a reforçar o desenho. Então nos próximos dias nosso governador deverá estar anunciando um conjunto de estratégias para que em 2022 a gente transforme o Estado do Acre num Estado que vai de fato buscar gerar postos de trabalho, buscar gerar emprego e buscar gerar renda para o cidadão acreano. É uma forma que a gente tem de trazer riqueza para o nosso Estado, mas principalmente respeitar a condição de cada jovem, de cada pai e mãe de família que precisa prover o sustento de sua família e que não tenha que sair do Estado do Acre para conseguir uma vaga de trabalho, que aqui mesmo a gente consiga criar essas condições. Entendi. Agora, secretário, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os concursos, né? O ano passado ele foi de grande impasse entre, principalmente, a questão do cadastro de reserva, né? Da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Militar foi sanado, mas o cadastro da Polícia Civil terminou o ano com o Jorge acorrentado nas escadarias do Palácio, e na terça-feira ele encerrou o protesto, mas ele dizendo muito decepcionado com o caminho da situação. Mas nessa quarta, o governador Gladys Cameli já anunciou que vai convocar mais 24 pessoas do cadastro de reserva. Anteriormente já havia convocado 17. Como é que o senhor avalia essa situação desses jovens do cadastro de reserva? Olha, a situação do cadastro de reserva da Polícia Civil é algo bem delicado. Primeiramente porque, e eu faço questão de esclarecer aqui para todos os nossos ouvintes,
o governo do estado, durante a campanha, ele disse que convocaria todo mundo e, de fato, se a gente pegar e olhar, já no mês de abril de 2019, foram feitas convocação de 265 policiais civis, candidatos que haviam passado no concurso, e mais 250 militares. Então, houve, sim, o compromisso sendo atendido. Então, aqueles que passaram, de fato, no concurso foram convocados. E, em seguida, entrou-se a discussão do cadastro de reserva. E aí vale um esclarecimento para a população também. Quando o Estado, qualquer Estado, faz um concurso público, ele prevê um percentual a mais do número de vagas de candidatos que deverão ficar numa folha de reserva para que, no caso de alguém que efetivamente foi empossado nos próximos 2 anos saia, peça demissão ou por algum motivo se afaste, a gente tenha já um corpo de profissionais que a gente chame para repor aquela vaga. Um exemplo típico dos militares. Então, a gente, quando incorpora um grupo de militares, em seguida, quando começa o curso, já durante o curso, alguns pedem demissão, porque entendem que aquela profissão não é para eles. Então, o cadastro de reserva ele existe justamente para isso, para repor essas vagas do concurso. Já a lógica que foi posta desse cadastro de reserva, tanto dos militares quanto dos policiais civis, foi outra, então, de que todas as pessoas que tinham sido aprovadas na prova intelectual fariam jus a serem chamadas também. E aí foi onde houve a colisão legal. Em que sentido? Nós hoje temos impedimentos legais com relação à convocação, contratação de profissionais, em razão de termos estourado o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, qualquer chamamento ele só pode ser feito nas áreas de saúde, educação e segurança e dentro do número de vagas efetivamente abertas. E o cadastro de reserva da Polícia Civil, ele tem um número muito grande de candidatos, um total de 500 candidatos aproximadamente. O Jorge, vale ressaltar, dos 500, ele é o 583, então praticamente ele é o último da relação. E a quantidade de vagas em aberto na Polícia Civil é muito pequena, considerando os princípios impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então daí o motivo pelo qual houve todo esse dilema, mesmo a Aleacre aprovando uma emenda onde destinou 7 milhões de reais para a realização do curso, não cabe ao Estado do Acre chamar para um curso de formação 500 jovens, sabendo que não tem vagas para empossar esses 500 jovens. Seria até uma incoerência do governo do Estado e do poder público de estar gerando um gasto público para uma despesa que efetivamente não vai produzir resultados. E ontem a gente reuniu com os representantes do cadastro de reserva, deixamos muito claro a sensibilidade que o governo do Estado, que nós temos em relação à situação deles, mas também esclarecemos os impedimentos legais que nós temos. Então, nós não vamos trazer 350, 400 ou 500 jovens, colocar num curso de formação, pagar uma bolsa, que é 50% do salário de um policial civil, sabendo que depois deles formados, o Estado não vai poder dar posse a eles. Então, a gente gerou mais uma expectativa que não será atendida. No entanto, como a gente deixou muito claro na audiência pública, a gente poderia sim fazer um estudo de possíveis vacâncias, as vagas que vão abrir até a vigência desse concurso, que é julho de 2023, e a gente chamar para o curso de formação candidatos para ocupar essas vagas que irão abrir ao longo desses 2 anos, 2022 e 2023, que chegou aproximadamente, a gente calcula que gira em torno de 24 a 30 novas vagas, que aí faz questão de frisar, ainda irão abrir. Então hoje não há vacância. Hoje não há vacância. A previsão de... É uma previsão. Então a gente está chamando justamente como mais um esforço do governo do Estado de demonstrar boa vontade, dizer, olha, no momento nós temos 17 vagas, ocupamos com o último chamamento agora do mês de novembro para dezembro, como foi aprovado o recurso, como tem a expectativa desses jovens, então a gente diz, nada, não é injusto da nossa parte a gente manter o direito deles, que eles colocam dessa forma, né, sendo tolhido. Então a gente fez um olhar, pedimos um estudo da Polícia Civil, que fez uma projeção de vacâncias, e aí vale lembrar, como é que uma vaga abre na Polícia Civil ou qualquer outra instituição? Abre por aposentadoria, por demissão ou pedido de exoneração. E as turmas da Polícia Civil são muito jovens. Então quando a gente concluiu o estudo, a gente percebeu o quê? Que só terão nos próximos 2 anos 18 vagas abertas. Porque para um policial civil se aposentar hoje, ele tem que ter no mínimo 20 anos de serviço policial civil, tem que ter 30 anos de contribuição e 55 de idade.
quando você junta esses 3 requisitos, o número de profissionais que irão se aposentar é muito pequeno. Mas mesmo assim, a gente, demonstrando boa vontade, fizemos um outro olhar. Tá, mas eu também tenho policiais, uma média de policiais que pedem demissão. E aí calculamos essa média, então a gente está chamando para o curso de formação nos próximos dias essa projeção de vacância, já para deixar os policiais formados, aprovados, e na hora que a vaga for abrindo, a gente vai estar dando posse a isso. A única vacância que tem certeza é na aposentadoria, né? O resto é projeção. O resto é projeção e a gente não tem segurança. Sim. Mas vale lembrar que mesmo de aposentadoria, a Polícia Civil tem um instituto, que é o chamado abono de permanência. Após o policial civil preencher os requisitos da aposentadoria, ele pode entrar com pedido de abono e permanecer trabalhando. Então, hoje eu tenho 3 delegados de Polícia Civil que têm requisitos técnicos para aposentar, mas optaram por continuar contribuindo com o Estado. Então, o fato de completar o tempo, todos os requisitos, não é garantia de que efetivamente ele vai aposentar. Entendi. Agora, secretário, o governo anunciou, né, no ano passado ainda, alguns editais a serem lançados. Tinha previsão de que fosse em setembro, não ocorreram. Aliás, o do IAPEM já está em andamento, né? Já ocorreu, do ISE, desculpa, ocorreu já a prova, mas ele anunciou também que seria para a Polícia Civil, mas aparentemente não vai ter, porque ainda tem esse cadastro de reserva que vai ser priorizado, né? Tem o do IAPEM também e o do Corpo de Bombeiros. O do Corpo de Bombeiros eu sei que está bem avançado, né? Já tem a banca já foi escolhida, mas eu queria que você falasse um pouquinho da previsão de lançamento, de fato, desses editais, das provas, como que está o andamento. Começando pelo ISE, né? Então, o edital foi lançado ainda em setembro do ano passado, então já tivemos as provas escritas no mês de dezembro, então a gente está na fase de investigação social e agora para fevereiro provavelmente a gente inicia a discussão já do curso de formação. A preocupação nossa é dar posse a eles até o dia 30 de junho, que é o prazo legal previsto pela legislação eleitoral. Então do ISE já está bem encaminhado, serão 265 profissionais que serão contratados. É um concurso histórico, porque desde que o ISE foi criado nunca teve um corpo de servidores próprios, então é um compromisso do governo do Estado, com a parceria do Ministério Público, da Vara da Infância e da Adolescência, para que a gente resolvesse uma área que é muito carente no Estado, que é a política que acompanha a situação dos jovens em conflito com a lei. Paralelamente foi anunciado do Corpo de Bombeiros, então iniciamos já no mês de outubro todas as tratativas para iniciar o concurso. Ontem a gente assinou já o contrato com a empresa, que é a banca que vai realizar o concurso. Hoje tivemos esse contrato já publicado no Diário Oficial. Então, nos próximos dias, nosso governador deverá estar fazendo um anúncio do edital já aberto à comunidade. Paralelo a isso, também tinha ficado como uma pactuação do governo do Estado e a área de saúde, de que realizaríamos um concurso na área de saúde pública. Então, já iniciamos todas as tratativas, reunimos com a Secretaria de Saúde, que está concluindo 100% das vacâncias por município. E aí, quando a gente fala em vacância, todo mundo faz toda uma crítica, mas vale lembrar que na hora de abrir um concurso a gente considera as vagas em aberto, quais são as vagas que são mais prioritárias, quais que não são, onde são. Então, a Secretaria de Saúde está presente praticamente nos 22 municípios, então na hora de abrir um concurso a gente tem que considerar as demandas da capital e de todos os interiores. Então, a gente está finalizando essa parte, o edital já está em fase de construção também, então ainda no início do ano agora, nos próximos 2 meses, a gente deve estar já lançando esse edital do concurso da Secretaria de Saúde. E aí vai ser um concurso grande pelo tamanho da própria Secretaria, então já vinha há bastante tempo sem ter um concurso. A gente entende que a gente deve contemplar uma quantidade muito grande de profissionais. Então esses são os 2 grandes, Bombeiro e Secretaria de Saúde. Da Educação a gente realizou todos os possíveis ano passado, os processos seletivos. E aí vale dizer que é uma área onde a gente mantém um certame com mais frequência pela necessidade de reposição de profissionais da área de educação, e ainda mais agora com o novo Fundeb, que destina mais recursos para a área de educação. Então, os concursos, em especial os processos seletivos para profissionais temporários, se darão com uma frequência um pouco maior, ok? Certo, então. Mas para a educação, vale lembrar que foram chamadas muitas pessoas que fizeram processo seletivo e foram efetivados, né? Foram. Da educação a gente tanto deu posse aos servidores de concursos já no final do governo anterior, que tinham sido passados, então demos posse aos servidores efetivos, fechamos a vacância e em seguida começamos todos os processos seletivos para os temporários. Então só no ano passado foram mais de 1.000 profissionais contratados. E esse ano segue a mesma tendência, uma vez que a educação é prioridade no governo do Estado do Acre.
Então, para encerrar, até junho, então, nós devemos ter pelo menos esses 2 concursos grandes, que é Corpo de Bombeiros e Saúde. Comecem a estudar, ou seja, são oportunidades únicas que se tem. O Corpo Bombeiro é uma excelente profissão, das mais reconhecidas, então aqueles que se sentem identificados com a profissão comecem a se preparar. O mesmo a gente fará com a área de saúde, então uma quantidade grande de vagas, a gente tem formações na área de enfermagem, técnico de enfermagem, então as pessoas formadas nessas áreas já devem começar a se preparar, que nos próximos dias terão boas notícias. Que bom. Secretário, muito obrigado por aceitar nosso convite, pelos esclarecimentos aqui, e as portas estão abertas quando o senhor quiser, né, anunciar as coisas aqui para a população. Mano, eu que agradeço, coloco a CEPLAG e o governo do estado do Acre à disposição da população para fazer todos os esclarecimentos, tirar as dúvidas e colocar à disposição. O serviço público é isso mesmo. A gente atua para atender as demandas de cada pai e mãe de família, do cidadão acreano, e hoje estamos fazendo todo o esforço para ter um estado mais próximo possível dos nossos cidadãos. Então, agradeço e nos coloco à disposição. Obrigado por tudo.